Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Um bom final de tarde a todos, graça e paz em Cristo Jesus. Não sei se você já desejou um feliz ano novo para a pessoa que está ao seu lado. Se já desejou, pode desejar de novo. Pode dar um aperto de mão, um abraço para quem estiver aí pertinho. É uma alegria a gente poder, nessa noite, nos encontrarmos aqui na casa de Deus e louvarmos ao nome do Senhor. Um feliz ano novo para todos, que Deus abençoe muito cada um dos irmãos e cada um dos amigos. Quando vocês terminarem aí de se cumprimentar, podem se sentar. Sempre o primeiro dia do ano, quando cai num domingo, acaba sendo um dia típico para nós. Nós damos aí folga a várias equipes e, enfim, a gente tem aí um número reduzido de pessoas. Então eu vou pedir uma gentileza, principalmente para quem está com criança de colo. O nosso berçário não está funcionando, mas eu peço o bom senso de vocês, porque todo barulho vem aqui para frente e é complicado até manter a concentração. Então os papais, vocês podem utilizar o berçário, ainda que nós não tenhamos equipe, mas vocês podem fazer uso, o berçário está aberto, tá bem? Bom, nos 2 últimos anos, nós como igreja, falamos sobre desafios. Nós passamos 2 anos pensando sobre os desafios da igreja, diante da pós-modernidade, diante da sociedade. Esses próximos 2 anos, 2017 e 2018, terão um novo tema. Nós trabalhamos em biênios, temas bienais. E o tema do próximo ano e desse ano também será este: prazer em ser de Jesus. Todas as séries de mensagem, elas de alguma forma vão falar sobre a alegria, sobre o prazer, sobre a satisfação que nós temos em pertencer a Cristo Jesus. E para te dar o tom desse biênio, eu quero falar exatamente hoje sobre isso: prazer, alegria, satisfação em ser de Jesus. Há um texto muito conhecido que eu imagino você, se é um cristão, já leu algumas vezes, e que tem tudo a ver com esse tema, será a nossa divisa dos próximos 2 anos. Atos 2:46. Ele faz parte do início da história da igreja, os primeiros cristãos reunidos. Na narrativa que aparece lá em Atos, nós temos uma imagem do sentimento daqueles cristãos. E essa imagem aparece, dentre outros versos, aparece nesse verso também, o verso 46 de Atos 2. Eu vou ler a primeira vez e você leia logo em seguida comigo. Diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Vamos ler juntos? Leiamos. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Os primeiros cristãos se reuniam com alegria e com sinceridade em seus corações. Se você tivesse que dizer o grande motivo que te leva a ser um cristão, qual seria a sua resposta? Qual é o grande sentimento que te motiva a ser um cristão? Você chega amanhã, primeiro dia útil do ano, chega todo animado no seu trabalho, e uma pessoa ali da sua convivência pergunta: escuta, qual é o sentimento que te faz levantar um domingo pela manhã
e ir estudar a Bíblia com seus irmãos? Ou qual é o sentimento que te faz ter uma vida diferenciada, pautada pela palavra de Deus? O que te faz ser um crente? Se alguém te perguntar isso amanhã, qual será a sua resposta? Você tem uma resposta pronta? Talvez você tenha. E quem sabe a sua resposta será a seguinte: eu sou crente porque se eu não for, eu vou para o inferno. É por isso que eu sou um cristão. Fala sério, você ia responder isso, né, não? Você ia responder assim: eu sou um cristão porque eu tenho medo de Deus. Tenho medo de Deus me fulminar. Ou tenho medo das coisas não darem certo na vida. Ou tenho medo de ser castigado por Deus. Há muitas pessoas que têm esse sentimento no que se relaciona ao cristianismo, à vida cristã. Um sentimento que está associado ao medo, está associado até mesmo a uma angústia diante da possibilidade da desobediência de um Deus todo-poderoso. Se por um lado alguns responderiam dessa forma, outros diriam que são cristãos porque têm uma obrigação. Deus lhes salvou, lhes abençoou, então eles estão obrigados para com Deus, e eles são cristãos por dever, por obrigação. E outros tantos dariam respostas parecidas a essa. Essas respostas não estão de tudo erradas, porque de fato quem não tiver salvação irá para a condenação eterna. Nós temos de fato uma dívida para com Deus, porque Deus realmente nos abençoou e nos salvou e nos ama, e nós nos sentimos até constrangidos em servi-lo. Mas me parece, irmãos, que a Bíblia nos dá outros sentimentos ou outras motivações para sermos cristãos, para sermos filhos de Deus. E biblicamente falando, a maior motivação que alguém pode ter para pertencer ao Senhor, para ser um cristão, é a motivação da alegria, é a motivação do prazer. O seu coração e o meu deveriam ter mais alegria do que medo, mais alegria do que obrigação, mais alegria do que temor, mais alegria do que constrangimento. Nós deveríamos nos sentir tão felizes por pertencermos a Deus, que este sim seria o sentimento ideal para nos mover, para nos influenciar, para nos motivar na vida cristã. A grande questão é que em algum momento da história, a alegria foi substituída pela obrigação, pelo dever, pelo medo e pelo constrangimento. Esse tipo de emoção que nós lemos há pouco lá com os primeiros cristãos, ele foi sendo diluído. E segundo vários estudiosos, isso se deu em função de um movimento filosófico lá do terceiro século, que foi aos poucos influenciando os cristãos. O maniqueísmo. Uma corrente filosófica que dizia que o corpo em essência é mau e a alma em essência é boa. E nessa luta entre o bem e o mal, a alegria se torna perigosa. O prazer se torna perigoso. E aí nasce um grupo de crentes dizendo que é melhor irmos pelo caminho da obrigação,
pelo caminho do dever, pelo caminho do medo, pelo caminho da religiosidade fria, do que o caminho da alegria. Porque o caminho da alegria pode ser um perigo em função desse corpo que é mau. É interessante que muito antes dessa corrente filosófica, nós olhamos para a palavra de Deus e nós percebemos que existe muita alegria no que diz respeito à vida com Deus. Aliás, muito antes do dever aparecer e muito antes da obrigação aparecer na história, lá no Gênesis, o primeiro sentimento que nós temos notícia foi o sentimento do prazer, o sentimento da alegria, que apareceu não no coração do homem, mas no coração do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus, quando foi criar este mundo, ao final de cada dia de criação, Ele sentiu alegria, Ele sentiu prazer. A expressão bíblica diz que Deus ficou feliz com aquilo que Ele tinha feito, e viu Deus que era bom. O nosso Deus, Ele injeta desde o Gênesis a possibilidade do prazer, da alegria, da satisfação, de olharmos a vida como um grande privilégio e não uma grande obrigação. E aí você tem todo o desdobramento do Antigo Testamento. E aí, numa certa noite, alguns pastores estão no campo cuidando das suas ovelhas. E aparece um anjo, e daqui a pouco aparece um exército, uma milícia de anjos. Eles têm uma notícia. A notícia de que vai nascer lá em Belém o Salvador, que é Cristo Senhor. E eles dizem que esse Salvador, ele traria o quê à humanidade? Ele traria paz, mas também boas novas do quê? De grande alegria. O Salvador não veio trazer obrigações, não veio trazer deveres, Ele veio trazer alegria. E é essa alegria que, contagiando o coração de uma pessoa, a levará a obedecer a Deus. É essa alegria que levará alguém a considerar a palavra de Deus. É essa alegria que te levará a olhar para a Bíblia e a encontrar nela motivos para glorificar o nome do Senhor, para obedecê-lo, até em questões que nós nem gostaríamos, mas por estarmos tão felizes como filhos do Senhor, nós obedecemos e o fazemos com alegria. Irmãos, a Bíblia vai muito mais pelo caminho da alegria do que pelo caminho da obrigação fria. A vida cristã deve ser vista muito mais como um privilégio do que como um dever frio. Talvez um dos grandes motivos pelos quais as pessoas abandonam a Deus é porque o relacionamento com Ele é tão duro, difícil, obrigatório, que elas são vencidas por um cansaço próprio de quem não tem alegrias no relacionamento. Você é convidado pela palavra de Deus a ter muita alegria, a ter mais alegria do que obrigação. Charles Spurgeon, num sermão muito conhecido a respeito da alegria cristã, ele declarou assim: Deus fez os seres humanos, como também as outras criaturas, para serem felizes. Eles estão no caminho certo quando são felizes. À primeira vista parece ser uma frase até muito mercantilista, uma frase assim de autoajuda, uma dessas frases autopositivistas, mas na realidade ela traz uma grande verdade.
O caminho de Deus, de fato, é um caminho da alegria. O problema é que nós não seguimos esse caminho. Nós preferimos outros caminhos. Mas há alegria no caminho que Deus deixou para nós. Se seguir a Jesus para você é sinônimo de obrigação, de cansaço, alguma coisa deve estar errado. Porque o caminho de Deus é um caminho de alegria, é um caminho feliz. Uma outra frase muito interessante sobre isso aparece no livro Teologia da Alegria de John Piper, vale a pena você comprar e ler. Olha o que ele escreve. Servir a Deus por obrigação não é a vontade de Deus. Ele deseja que tenhamos alegria em servi-lo e que nossa maior satisfação na vida seja a presença dEle. Quanto mais satisfeitos estivermos em Deus, mais Deus será glorificado em nós. Que frase perfeita! Quanto mais satisfeitos estivermos em Deus, mais Deus será glorificado em nós. Deus nos chama a um caminho de alegria. Em 2017, nós queremos falar muito sobre este caminho. Queremos colocar no seu coração e na sua mente essa nova maneira de entender a vida com Deus. Não é uma obrigação, é uma grande alegria. Não é um dever frio, é um privilégio. Não é uma regra a mais ou um conjunto de regras a mais, mas sim é uma vida feliz com o nosso Deus. Vamos agora voltar ao texto. Eu gostaria de observar como a alegria e o prazer podem fazer parte da vida cristã e de que forma isso acontece. Primeiro destaque do texto é que o prazer, a alegria, ela precisa ser constante. Todos os dias, é o que diz o texto, todos os dias. Não é de vez em quando, não é apenas no domingo, ou não é apenas quando acontece um evento engraçado. Se bem que, por algum motivo também, nós substituímos a alegria por um sentimento de seriedade tão grande, que parece até que a presença de Deus é um lugar onde nós não podemos sorrir. Eu fui pregar numa igreja certa vez, em que havia uma frase numa das paredes, a parede da esquerda, olhando da frente para trás. A frase dizia que reverência é sinônimo de santidade. E eu fiquei olhando aquela frase pensando, o que será que eles pensam por reverência? Será que reverência é manter-se sisudo durante um culto? Será que reverência é usar um vocabulário assim muito requintado, que ainda que a pessoa não entenda, ela se sente numa atitude reverente diante de Deus? Será que existe possibilidade de nós sorrirmos na presença de Deus? De nós cantarmos com alegria? De nós literalmente pularmos de alegria? Porque, irmãos, lendo principalmente as expressões do salmista, a impressão que nós temos é que há mais alegria do que essa reverência na presença de Deus. Parece que essa reverência foi uma invenção humana que, na verdade, substitui reverência por uma seriedade que nem sempre é reverente. Às vezes a seriedade é irreverente.
e a alegria é reverente. Porque reverência não está tanto na explosão de sentimento, mas sim está em você manter-se dentro de um parâmetro adequado. E que parâmetro seria mais adequado do que nos sentirmos extremamente felizes na presença do nosso Deus? O que seria mais adequado do que eu me sentir profundamente feliz na presença do meu Deus? O que seria mais adequado do que eu ter um prazer enorme em pertencer à família chamada família de Deus? Aqueles irmãos, segundo o texto, todos os dias estavam felizes, sinceridade de coração, cantando, fazendo refeições juntos. Havia uma alegria reverente e constante. Só que hoje, nós somos invadidos muito mais por uma onda de seriedade do que de alegria. Aliás, eu já fui em algumas igrejas, não sei se você também já foi, em que sorrir muito é sinônimo de ser um crente mais ou menos, muito sorridente. Tem que ser mais sério, tem que ser mais caladão. Onde nós lemos isso na Bíblia, afinal? Nós não lemos porque não existe. Isso é coisa da nossa cabeça. Nós associamos a seriedade, e seriedade não ética nem moral, mas a seriedade do rosto e da manifestação lúdica, nós substituímos essa seriedade e achamos que estar sério é sinônimo de estar em reverência a Deus. Você pode ser feliz na presença de Deus. E pode abrir um sorriso sincero na presença de Deus. E pode saltar de alegria na presença de Deus. E pode cantar com todo entusiasmo. Como pode ficar quieto se você quiser, mas que seja real a sua alegria e prazer, que seja constante, todos os dias, sem exceção. Além desse detalhe, esse prazer constante, essa alegria constante, nós percebemos que o prazer que aparece ali nos nossos primeiros irmãos, ele extrapolou muito aquilo que nós chamamos de religiosidade. Você leu no texto que eles iam ao templo, mas eles também estavam partindo pão em suas casas. Alguns estudiosos tentam dar um sentido religioso a essa frase. E sabe o que eles dizem? Eles dizem que o partir o pão aqui era uma referência à ceia do Senhor. Mas é muita criatividade. Porque a questão aqui não é de ceia ou de qualquer atitude do nosso perfil religioso. A questão aqui é de algo que vai além da religiosidade. Algo que é caseiro, algo que diz respeito ao nosso dia a dia, e não há algo mais perfeitamente caseiro do que a nossa própria casa. Aqueles irmãos, eles partiam o pão em casa e o faziam como irmãos em Cristo, para mostrar que a alegria cristã não está reclusa às paredes de um prédio. A alegria cristã não está prisioneira de um culto, de uma programação. A alegria cristã diz respeito à vida. Irmãos, a nossa alegria com Deus, ela precisa invadir a nossa casa, precisa invadir o nosso trabalho, precisa invadir o nosso dia a dia.
Não é possível que alguém só se sinta feliz na presença de Deus se estiver participando de um culto dentro de um prédio chamado igreja. Não é possível que alguém só sinta prazer na presença de Deus se estiver participando de um culto nesse formato que nós chamamos de culto. A casa também é lugar para que haja manifestação de alegria na presença de Deus. Até quando eu estou sozinho, mas lembrando de quem sou para com Deus, eu devo permitir que a alegria inunde a minha vida. A alegria e prazer cristão extrapolam a religiosidade, saem do templo, vão para casa, vão para a rua, vão para onde você, servo de Deus, está. Nós precisamos quebrar o domínio da religiosidade e viver a alegria de Jesus em todos os ambientes, todos os dias, debaixo de quaisquer circunstâncias. Na sua casa, o lugar mais comum onde você pode estar, a sua casa é um lugar onde a alegria de Jesus existe? Quando você está sozinho, quem sabe dirigindo em direção ao trabalho, o seu carro é um lugar onde a alegria de Jesus está presente? Ou até dentro do metrô, se você vai de metrô. Ou quem sabe fazendo a sua caminhada pela manhã. Você é feliz só quando está num ambiente religioso? Ou onde você está, você inunda de alegria, você explode, transborda de alegria, porque você é um servo de Deus, é um filho de Deus, e você é feliz unicamente por isso. A religiosidade, irmãos, ela nos torna prisioneiros, e ela acaba subtraindo de nós a alegria cristã. A religiosidade nos torna prisioneiros de lugares. E há cristãos que só são felizes como cristãos aqui dentro. Lá fora eles têm outras alegrias. Mas a alegria cristã é participar de culto, é participar de uma programação. Eles não conseguem ver a mesma alegria em suas casas ou em outros lugares. A religiosidade nos aprisiona a dias, final de semana, domingo. No dia do Senhor, nós temos alegrias cristãs. De segunda a sábado, não. Mas domingo, sim. Domingo nós estamos na presença de Deus. Aí nós temos alegria. Segunda, não. Aliás, uma vez, eu ouvi uma frase, e talvez você tenha ouvido, algumas pessoas dizem, que elas dizem assim, que domingo é o dia do Senhor e segunda é o dia do cão. Então, segunda tem alegria. Aliás, domingo tem alegria, mas segunda é só sofrimento, é só luta. Para um cristão, existe alegria todo dia. Não só no domingo, ou numa quarta noite, ou num evento. Religiosidade também nos aprisiona até a pessoas. Pode te aprisionar, por exemplo, a esse formato aqui. O formato onde uma pessoa ministra você. E aí você se torna escravo desse formato. Sozinho, você não consegue ter prazer. Cantar para você tem que ser aqui. Na sua casa não, é diferente. Eu não louvo em casa, eu só louvo aqui quando alguém me dirige. Ou eu só sinto prazer na palavra de Deus se for uma pregação. Eu ler a minha Bíblia não tem alegria, não tem satisfação, mas se tiver alguém pregando, aí sim, aí é outra história. A religiosidade, ela subtrai a alegria. Ela diz que para você ser feliz como um cristão,
precisa ter uma cerimônia, precisa ter um método. Mas, meu irmão, a alegria, ela não depende de método, ela não precisa de cerimônia, ela não precisa de lugar, ela não precisa de outra pessoa senão você e o próprio Deus, que pelo Espírito Santo habita em você. Portanto, o prazer, a alegria que nós temos em Deus, extrapola a nossa religiosidade. Mas é um terceiro elemento ainda. Esse prazer, essa alegria, ela é contagiante. Contagia todo mundo. Alegria é mais ou menos como aquela doença altamente contagiosa. Você vai num hospital visitar certa pessoa, e aí, dependendo de onde ela está, você passa por uma enfermaria, por um quarto que está fechado e tem uma plaquinha lá dizendo que ali quem está hospitalizado tem uma doença infecciosa. Você não vai entrar ali. Se for entrar, você vai entrar paramentado. Vai colocar roupa, máscara, tal, aí você entra. Irmãos, nós cristãos deveríamos ser como uma doença altamente contagiosa. Altamente. E qual seria essa doença? A doença da alegria por sermos de Jesus. Eu sei que não é a melhor analogia, mas dá para entender. Nós deveríamos contagiar os outros de tal forma que as pessoas, só por estarem conosco, se sentiriam melhores, se sentiriam mais felizes, se sentiriam motivadas a buscar a paz que nós temos, se sentiriam mais aliviadas, se sentiriam mais positivas na vida. Tudo bem que elas ainda não deram o passo que nós demos, elas ainda não conhecem a Deus, mas elas nos conhecem. E nós temos uma alegria contagiante, o nosso prazer é tão grande, que elas deveriam, de alguma forma, ser influenciadas por nós. Segundo o texto, aqueles primeiros cristãos, eles tinham um aspecto da unidade, eles estavam juntos. E se continuássemos a leitura, nós veríamos que isso se refletiu até na sociedade, que começou a despertar-se para esse grupo novo, que até então nem era chamado de cristão ainda. Esse grupo novo que fazia diferença por onde passava. Esse grupo novo onde pessoas transformadas geravam algum tipo de impacto naquelas não transformadas. É duro, irmãos, perceber que há crentes que não influenciam em nada os outros. Absolutamente nada. Um vizinho de crente, há 30 anos, nunca recebeu qualquer tipo de influência do seu vizinho cristão. A única coisa que o seu vizinho cristão percebia é que no domingo pela manhã o seu vizinho saía e voltava perto da hora do almoço. E se era um vizinho assim muito ativo, ele saía de novo no final da tarde e voltava no começo da noite. Só isso. Não havia outro impacto, nem outra influência. Irmãos, a nossa alegria em sermos de Jesus precisa contaminar, influenciar, impactar os outros. Eles precisam sentir o nosso ânimo, sentir a nossa paz, sentir o nosso prazer. Agora, como eles sentirão? Se nós mesmos não estamos unidos o bastante nessa alegria.
Como os outros perceberão uma alegria num grupo que por vezes está dividido entre os que estão muito felizes, os que estão só um pouquinho e os que não estão nada felizes? Os que servem a Deus por obrigação e se perguntassem assim lá no ouvido: você queria mesmo ser um crente? Ele diria: eu não. Ô coisa chata é ser crente. Ô coisa sem graça. Mas eu tenho medo de ir para o inferno, então eu continuo servindo a Deus. Nós deveríamos influenciar todos com a nossa alegria. A nossa alegria em tudo, até nas pequenas coisas na vida. Ser de Jesus, para nós, deveria ser motivo para nos alegrarmos todos os dias. E aí, você daqui a pouco vai sair por aquelas portas e vai pensar: será que eu ouvi direito? Será que eu ouvi mesmo que eu tenho que ser um sorridente constante? Tenho que ser uma pessoa engraçada? De certo modo, sim. Você devia sorrir mais. Você devia ser muito mais positivo, muito mais animado, muito mais feliz. Só pelo fato de pertencer à família de Deus. Você deveria ter muito mais entusiasmo do que tem. As pessoas deveriam olhar para você em meio a um ano de crise como esse que nós passamos e deveriam ver em você uma luz diferente. Deveriam ver em você algo que destoa da crise. Deveriam ver em você uma atitude diferenciada. Atitude não de um bobo alegre, mas atitude de alguém que tem motivo sim para ser feliz. Tem motivo sim para ter esperança. Tem motivo sim para sorrir. E mesmo quando a crise é grande, a luta é intensa, tem motivo para seguir em frente. E para dizer: eu tenho muita razão para ser diferente de você. Porque eu tenho Jesus. E Jesus é minha motivação, é meu prazer, é minha alegria. Eu não sei qual foi a última vez que você se sentiu feliz só pelo fato de pertencer a Jesus. Eu perguntei a um senhor que conheci há muitos anos atrás, um senhor que eu nunca vi, sorrindo. Ele era pai de um jovem de uma igreja que eu pastoreei. Eu perguntei numa celebração, até de final de ano também, que ele ia na igreja só no Natal e Ano Novo, como muitos cristãos também fazem, no Natal principalmente. Ele sempre muito sisudo, muito amargurado, pelo menos na fachada. E uma troca ali de conversa rápida, eu falei: escuta, o senhor é sempre sério assim? E ele disse: sim, eu sou. O senhor é sério ou o senhor é triste? Ele falou: sou triste. Aí eu pensei: se ele é triste, ele por certo não tem Jesus no coração. Comecei a evangelizar ele. E ele disse: o senhor pode parar que eu já sou cristão. Eu falei: é mesmo? O senhor é cristão mesmo? O senhor é um cristão que passou por alguma grande luta na vida e perdeu sua alegria? Ele disse: é isso mesmo. Eu perdi minha alegria. Aí eu fiz uma pergunta que eu tenho certeza que ele pensou como você vai pensar. O senhor perdeu a sua alegria? Ou o senhor, na verdade, pensa que tem Jesus, mas na verdade nunca teve? Porque se o Senhor tem Jesus mesmo, o Senhor tem condições de superar qualquer coisa.
até a pior angústia, a pior luta, o Senhor vai encontrar conforto, consolo, ânimo, paz. E, consequentemente, alegria. Nunca mais vi aquele senhor. Mas, essa é a experiência de muitas pessoas. Encontraram a religião, mas não encontraram Jesus. Religião é incapaz de dar esse tipo de alegria que nós lemos na palavra de Deus. Religião é incapaz de fazer alguém se sentir bem na presença de Deus, a ponto de, a semelhança do salmista várias e várias vezes, saltar de alegria, ou celebrar com alegria. A religiosidade é incapaz de entrar no âmago do ser humano e tirar o domínio da tristeza, substituindo pela alegria. Mas Jesus pode fazer isso. Aliás, o apóstolo Paulo certa vez disse que o que aconteceu conosco foi que nós vivíamos debaixo de um reino, de um domínio, o domínio do inimigo de nossas almas. E creia, o inimigo veio para roubar tudo de você, inclusive sua alegria, mas Cristo nos transportou, Ele nos tirou desse domínio, Ele nos colocou agora debaixo de um outro Senhor, e esse Senhor é nossa fonte de alegria. A nossa fonte de alegria não é o dinheiro que nós temos, a nossa fonte de alegria não são as conquistas que fizemos. A nossa fonte de alegria não é um ente querido, a nossa fonte de alegria não é uma carreira, a nossa fonte de alegria é Deus. Tudo demais são acessórios, no máximo acessórios. Nós somos felizes de verdade, porque somos do Senhor. E eu desejo que em 2017 e 2018, que você tenha muita alegria, meu irmão, muita alegria. Que você sorria mais, que a sua fisionomia seja, não de um bobo alegre, mas a fisionomia de alguém que realmente é feliz em Cristo Jesus. Realmente é feliz. E porque é feliz, influencia os outros com a verdadeira alegria que tem em Cristo Jesus. Que Deus nos dê um 2017 com muita alegria, genuína alegria em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos louvar o nome de Jesus e vamos cantar mais uma das opções e sugestões que irmãos deram para nós louvarmos nesse primeiro domingo do ano.